Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Neném. Mais um dia para que a gente possa aprender, né? Escutar as palavras do Evangelho, né? Que vai fazendo aos poucos diferença na nossa vida. Parece que às vezes não, mas ela vai filtrando o nosso coração, vai mostrando para nós a importância deste conhecimento para que a gente possa ser pessoas melhores, né? Esse é o objetivo, né, de Jesus, que a gente se torne pessoas melhores e aproveitar essa encarnação, que é uma bendita encarnação, para que a gente possa estar aqui, agora, nessa época da transição planetária. Olha o presente que nós estamos ganhando de Jesus, de Deus. Então, assim nós vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, a todos os amigos dessa casa, nossa querida Neném, que já preparou esse ambiente, juntamente com todos os outros irmãos, para nos receber com muito amor, com muito carinho. Vamos também mentalizando os nossos mentores em particular, que nos ajudam, que nos fortalece, que nos dá bons conselhos e que, conjunto conosco, está aqui, aproveitando também esse aprendizado para poder também nos intuir na nossa melhora. E assim nós vamos iniciando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Acende só um minuto, por favor. Isso. Hoje nós vamos receber um amigo, né? É a primeira vez que ele está na casa, o Bruno. Ele mora pertinho, vai em Osasco. Ele atravessou a cidade, né? Ele atravessou a cidade para estar junto com a gente, para dividir o conhecimento dele. Ele falou que trabalha também em uma outra casa, ele trabalha em 3, mas ele vai falar só de uma. Fraternidade, caminho de luz, né? Exato. Então, seja bem-vindo, Bruno. A palestra dele é sobre se alguém te ferir na face direita. Aí a gente tem que ir para a esquerda. Vai lá. Obrigado, Beth. Ele acende atrás do Deixa eu só acesa e essa frente. Apaga da frente. Apaga da frente, Fredinho. Ele está gravando. Isso. Amigos e amigas, saudações, paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. Sim, é com grande alegria que aqui estou pela primeira vez no Centro Espírita de Moral Cristã, Neném. Olha o nome, irmã Neném, amigo quadro. Com a alegria de sempre buscarmos, trazendo uma temática, refletirmos a respeito dela e, quem sabe, buscarmos sairmos melhores do que por aquela entramos a esta casa. Acredito que todos nós nos conhecemos a partir desse momento pela primeira vez, não é verdade, caríssimos? Assim sendo, apesar de tarde rapidamente. Vou fazer 45 anos no mês de setembro. Nasceu o ano após Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Caríssimos, ganhou para o mundo material? Não, mas ganhou para o universo, convidando-nos para que também nós ganhemos as nossas atuais encarnações, como bem disse a irmã, momento de transição planetária. Tenho o hábito de dizer que eu sou espírita desde berço. A minha casa de origem é a Núcleo Assistencial Espírita Paz, Amor e Fraternidade, que eu venho desde evangelização infantil, mocidade, juventude, cursos, trabalhos que desenvolvo atualmente, concomitantemente agora com as exposições evangélicas, lá na Rua Luiz Antônio de Arruda, número 100, no bairro da onde inclusive eu nasci e estou até hoje, Vigário, divisa ali com Jaguaré, ou seja, Osasco para São Paulo. E no campo das exposições evangélicas, estamos aí praticamente na labuta desde fevereiro de 2024. No final, convidamos aí para que se inscreva no canal do YouTube, praticamente com o findar desta gravação. Se eu não me engano, são 307 já disponíveis para que nós assistamos
Leamos e estudemos. Perdi 5 caríssimos, mas não foi culpa minha. Foi culpa do meu precário celular. Fazer o quê? Aí já não é culpa minha, vocês concordam? Era para ter atingido 310, mas está tudo certo. Esforçar-nos para continuar dentro dessa proposta simplicidade, humildade. E assim vamos ao convite de Neném, da Rosa Mística de Nazaré, que está ali ao canto. E por que não trazer a Rosa Mística aqui também, com a ajuda da IA, onde os irmãos percebem que, naquele quadro pintado por Vicente Ávila, lá no século XX, junto a Francisco Cândido Xavier, a Rosa Mística está séria. Ah, mas eu gosto de Maria sorrindo. Assim sendo, século XXI, terceiro milênio, por que não fazer com que Maria sorria aos nossos corações espirituais? Olha aqui a imagem de Maria. O que muda? Apenas o sorriso. Então é essa imagem que eu quero que cada um de nós levemos junto a Neném e junto à cúpula espiritual desta casa, aos trabalhadores. E assim sendo, nestes momentos iniciais, com essa breve apresentação, que possamos, a partir de agora, então, adentrar ao tema, que nós estaremos nos convidando a uma reflexão ampla, aos que já tiveram acesso pela primeira vez a este conteúdo, ou os que haverão de ter pela primeira vez. É o que vai usar aí pensantes ao longo de todos esses próximos minutos aqui no Neném. Este tema, capítulo e respectivos itens, é uma das obras, caríssimos, que eu mais gosto de trabalhar nas casas espíritas. Por quê? Primeiro, que o seu conteúdo no campo da leitura ou no campo da explanação é de fácil compreensão de cada um de nós. É no nosso dia a dia, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, mãos de agir. E, logicamente, assim sendo, podemos utilizá-los toda vez que saímos dos portões de nossas residências, daqui da casa espírita, aonde estejamos no ambiente profissional, onde quer que nós estejamos, buscando sermos cristãos límpidos e cristalinos, como também espíritas. Essa obra, carro-chefe do nosso tema de hoje, é o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecida por nós, os espíritas, como a terceira obra da codificação kardeciana, sim, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864. Obra esta composta de 28 capítulos, sendo o 28º uma coletânea de preces espíritas construídas pelo querido codificador Hipólito Leon Denisard Rivaio, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Mas, caríssimos, estaremos praticamente ali um pouco antes do meio desta obra. O capítulo há de ser de número 12 e os itens 7 e 8. Este capítulo é composto de 16 itens. Do 9 até o 16º vêm as instruções dos Espíritos. Do 1º ao 8º, as pesquisas, a compreensão do codificador Allan Kardec. Qual é o título deste capítulo, caríssimos? Amai os vossos inimigos. Ai, quem não os tem, do pretérito, do presente, em menor, mediano, maior grau, de forma direta ou indireta. Sim, estamos tentando aparar as nossas arestas nesse presente reencarnatório. E os itens combinam, já que adiantou 7 e 8, se alguém te ferir na face direita, será que devemos oferecer a outra? É o que convidaram-nos a esse tema a partir deste momento, por isso que eu coloquei a Rosa Mística de Nazaré Maria sorrindo aos nossos corações. É o perdoai para que sejamos perdoados. É o não julgueis para que não sejamos julgados onde quer que nós estejamos. E olha os queridos animaizinhos ali, que normalmente gatinho com cachorro não se dão bem, não é verdade, caríssimos? É apenas uma demonstração que muito eles têm a nos ensinar, nós que estamos aqui no reino original. Assim sendo, então, vamos juntos absorver o que Allan Kardec pode nos ensinar a respeito deste capítulo. O que Deus nos pede perante ao nosso semelhante? Se o único Pai Deus, Deus, a fonte criadora, depreende-se que todas as suas criaturas sejam irmãs. Sim, desde o princípio inteligente, criado sempre diante desta fazenda, propulso ao bem e ao mal por meio do seu livre-arbítrio relativo, necessariamente tendo que estagiar no reino mineral, terrenos anteriores ao nosso, na verdade, caríssimos, aos que estudam a codificação kardeciana, para depois de um tempo, em saindo do mineral, ocupe o reino vegetal. Outros tempos mais, temos a oportunidade de chegar no reino animal. Olha, porque eles lá de anterior
etapa do nosso projeto. Eu trouxe alguns animaizinhos e depois de outros esforços mais, chegamos ao reino nominal. Então significa que estamos há milênios e milênios nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, conscientes ou não buscando nas nossas ascensões espirituais por meio de purificarmos em um orbe. Afirmo-vos que sim, caríssimos. E neste momento ímpar, transição planetária, como bem a irmã Beth nos afirmou, final de estágio evolutivo, provas, expiações, o que nós fizemos de um quarto deste século mesmo, já que estamos no ano de 2026, estamos nos questionando consciencialmente a respeito disso, para conosco mesmo, como para o mundo, os nossos semelhantes. Em primeiro lugar, lógico, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso sem falar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, que resume os 10 mandamentos lá da segunda revelação de Moisés. Em segundo lugar, considerar os nossos inimigos e desafetos temporários, transitórios, como sendo também o nosso próximo, devendo cada um de nós estender-lhes a nossa compreensão e o nosso amor. Olha como até no final de provas e expiações, os ditos inimigos, obsessores, em desequilíbrio, sermos úteis para que possamos nos testar a cada dia que passa. Como assim, Bruno? Se nós não tivermos desavenças, como haveremos de dizer que já estamos prontos para alçar degraus outros na ascensão espiritual, almejando adentrarmos ao mundo de regeneração, que é o terceiro nível do estágio evolutivo, a qual esse orbe já adentrou em seus degraus iniciais. Esse é apenas um exemplo de tantos outros que podemos dar. Mais um. Ao estudarmos as obras complementares da codificação kardeciana, seja por meio de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier e outros mais, os irmãos espirituais nos afirmam que normalmente, no nosso núcleo familiar, vem junto a nós as arestas que por nós não foram aparadas do pretérito, seres que nós mesmos, não os outros, nós, empreendemos algo em desfavor de uma mais pessoas ou até mesmo de coletividades. Mas como Deus, a fonte criadora, que é a felicidade de cada um de nós e o reajuste consciencial que devemos empreender para que findemos de uma vez por todas as arestas que nós mesmos as tenhamos construído no passado, proporcionam-nos que nós venhamos juntos. Primeiramente, suportando-nos, depois compreendendo-nos e, consequentemente, amando-nos. Não foi isso que uma das músicas aqui tanto reiterou? Aliás, a última música, a qual nós vimos aqui a respeito de Jesus. É fácil, caríssimos? Difícil, mas é aquele desafio que devemos empreender a cada um de nós, de baixo para cima e de dentro para fora. Humildade, simplicidade, pés no chão e conscientes de nossas limitações, mas também de possibilidades, de sonhos, e devemos ser os construtores dos artifícios da nova terra, desse mundo ao qual nós estamos atualmente e que queremos voltar daqui a algumas décadas ou séculos por meio da reencarnação. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Este ser que aqui esteve uma única vez há pouco mais de 2.000 anos atrás, por meio da reencarnação, apequenou-se para que nós em espírito engrandecêssemos por meio das sucessivas encarnações. Assim estamos nos portando, caríssimos. Olha, esse tema proporcionar-nos a muitos pontos de interrogação que deveremos levar para os nossos lares, para que assim absorvamos da melhor forma possível o conteúdo. Não quem aqui à frente está, isso é secundário, independentemente de quem aqui vem à frente ou de qualquer lugar desse órgão. Olha, tem uma religião ao lado da nossa aqui, não tem? Pois então, da mesma forma, esse recado serve para lá. O conteúdo é límpido e cristalino. O mínimo e ainda precário ser que vem trazer matemática com a ajuda das intuições dos amigos espirituais sempre presentes, apenas e tão somente tenta juntar-se junto a vós, para que busquemos lavrarmos em espírito. Assim sendo, olha a importância destes itens 7 e 8. Se alguém vier a desferir algo à nossa face direita, ofereçamos a compreensão da esquerda.
Então, são os primeiros pontos que já nos fazem refletir acerca deste capítulo 12, que devemos amar os nossos irmãos que estão em desequilíbrio para conosco ou nós para com eles. O exercício é mútuo, é recíproco de reajuste consciencial. Como é que Deus poderia ter nos pedido para amarmos uma pessoa cuja simples presença nos faz sentir muito mal? Olha, caríssimos, praticamente todos nós aqui somos adultos. Normalmente eu vejo crianças junto ao corpo de assistidos, onde nós não temos nenhuma criança aqui junto a nós, pelo menos encarnadas, com certeza absoluta no mundo espiritual, sim, no hospital espiritual do anexo a esta casa, em sua estrutura física. Mas o que quis dizer a respeito disso Jesus? O amar é no sentido de respeitar, não desejar o mal, entender que umas pessoas que tenham nos prejudicado têm a sua evolução diferente da nossa. Nem de nós somos iguais, em intelecto como também em moral. Nem podemos nos afirmar originários deste orbe, da nossa querida essência Gaia do planeta Terra. No estágio não falo nem nos estágios anteriores e lindos que há pouco eu mencionei. Assim sendo, é o primeiro passo do amar com Jesus neste tópico que estamos convidando. Porque um dia perceberemos que eles poderão ter a oportunidade de despertar de consciência, como nós estamos tendo a oportunidade aqui no Centro Espírita de Moral Cristã, em meio, próximo ao bairro da Penha. Será que é isso que nós estamos fazendo, caríssimos, quando aqui adentramos a esta casa, ou apenas e somente nós vimos aqui para receber as reivindicações ectoplásmicas por meio dos atendimentos ou passes que aqui nós recebemos ao adentrarmos a esta casa, ou também queremos agregar os conteúdos que a casa nos proporcione, porque não é à toa que eu disse que o conteúdo é primário, porque o conteúdo vem revestido de intuições dos ditos irmãos espirituais em eternidade a qual nós, neste momento, não nos divisamos pelos olhos físicos da carne, mas são mais vivos do que nós, não é verdade, caríssimos? Quantos exemplos nós tivemos aí nas obras de Chico, de Divaldo, do Pedro Franco, entre outros mais. Assim, é normal que não tenhamos, a princípio, uma energia equânime de reciprocidade benéfica para aqueles que já nos prejudicaram e que normalmente vêm no nosso mundo familiar ou os que estejam nos prejudicando nas suas diversas situações. É o respeito, é a compreensão. Um dia eles terão a oportunidade de despertar e pedirão desculpa primeiramente a si mesmos, para depois aos que eles tenham direto ou indiretamente buscado prejudicar. Mas é importante remetermos ao meio do Rabi quando ele disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Quais outros significados dementes que exista para essa palavra amor? Olha, tenho certeza que todos nós, em menor medida ou maior grau, estamos hoje trabalhando em nosso dia a dia para com os conhecidos e os estranhos que haveremos ainda de lidar nesta atual encarnação. Preciso repetir-nos aqui, caríssimos. Caixa grande, então todos nós estamos tendo acesso à leitura, a qual aqui nós estamos tendo essa oportunidade de compreensão. Vamos os potencializá-los no nosso dia a dia. É o convite que devemos nos fazer a cada momento, quando estamos com os nossos irmãos. De manhã, à tarde, à noite, daqui a pouco, no mundo espiritual, na erradicidade, quando o corpo físico repousa, para recompor as energias, e encarar um novo desafio encarnatório no dia seguinte, e nós, em espírito, voltamos ao mundo espiritual. E aí nos ajuntamos com as afinidades do pretérito, do presente de ambas. E aí poderíamos dizer que nós estamos realmente nos construindo no nosso dia a dia. Olha as obras de André Luiz, lá nas primeiras décadas do século XX, junto a Francisco Cândido Xavier. Quantas benesses eles construíram para si mesmo, porque é dando que se recebe, assim afirmou o Rabi, após o momento que ele foi recolhido, despertou consciencialmente lá na colônia nosso lar e passou a ser útil ao universo, e materializou isso nas obras de Chico Xavier. Assim sendo, o que não nos falta é ferramentas para que cresçamos, ascendamos, reconstruamos em experiência evolutiva. Humildade e simplicidade, repito, todos nós temos capacidade para tanto, independentemente da condição intelectual e ou financeira.
Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir uma palavra, a destruição de uma manutenção, de um alimento, de um item de higiene e limpeza, de um agasalho neste findar de inverno. Algo que não nos falta, caríssimos, não é verdade? Ferramentas para que reparemos as arestas do passado, trabalhando-as no presente, para que a posteriori, no futuro, sejamos mais felizes e conscientes de que esforçamos para findar de uma vez por todas as mazelas, incompreensões e também ignorância que tantos nós alimentamos em encarnações pretéritas. Devemos sim buscar este respeito para com os desavença conosco, fazer o bem àqueles que nos querem mal, que seja por meio de uma oração, é muito benéfico, porque estaremos quites com Deus, com a fonte criadora, porque disse o Rabi: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Trabalhemos com o pensamento, se não pudermos agir de forma material. Algo há de ser benéfico e haveremos de gozar a posterior, porque farmos-á transformar-nos em seres mais receptivos, límpidos e tênues com as intuições que recebamos dos nossos mentores individuais. Orar pelos que nos perseguem e nos caluniam em várias oportunidades das 5 obras da codificação kardeciana, sim. Allan Kardec e os Espíritos sempre nos trazem diretamente este convite, que é imprescindível que assim os construamos, lapidando-nos em espírito. Lembremos-nos de que na vida temos inimigos e desafetos de várias procedências, tanto encarnados como desencarnados. Olha, e reconstruir-se diariamente é tão benéfico, caríssimos, em pensamentos e atos realizados. Sabem por quê? Porque existe uma multidão de testemunhas ao nosso lado no mundo espiritual. Então, quando eu reparo uma ação ou mais que eu tenha empreendido ou tenha recebido em desequilíbrio, que estava me incomodando ou incomodando alguém, e assim ficamos quites e cada um segue a sua caminhada evolutiva, estaremos dando um exemplo para os irmãos espirituais desencarnados que estão em desequilíbrio, proporcionando campos obsessivos ao também os que não estão orando e vigiando, como o meigo Rabi assim sugestionou que assim o fizéssemos ao longo das sucessivas encarnações, aos que não estão buscando empreender a sua reforma íntima. O que é reforma íntima, caríssimos? É dizermos que o hoje tem que ser melhor que o ontem, o amanhã nem se diz. Vamos conseguir? Já estamos conseguindo. Mas o convite sempre da casa, dos conteúdos e das intuições dos alunos espirituais é para que potencializemos, auxiliemos esse processo e assim auxiliaremos as pessoas que não têm ainda a oportunidade, como nós as estamos tendo neste momento aqui nesta casa. Assim, a causa de um grande número de inimizades e aversões está sediada no passado. É só o que nós estamos buscando aqui construir de entendimento, para que não praguejemos as situações a qual estejamos passando, para que não reclamemos de Deus, e sim estejamos conscientes que, se estamos passando por isso, é porque precisamos evoluir, crescer com esses desafios. Se assim não o fizermos, o que há de acontecer mesmo? Postergaremos para a próxima reencarnação. E tenho certeza absoluta que ninguém quer postergar para a próxima. E essa próxima pode ser neste planeta. Caríssimos, o momento é grave da humanidade. Afirmo os irmãos espirituais que trabalham para nós que não dá mais tempo de ficar em cima do muro, como tanto nós o fizemos no passado, milênios e milênios atrás, por meio das sucessivas encarnações. Temos que nos posicionar. Queremos continuar evoluindo, crescendo neste orbe por meio das encarnações e utilizando-nos da proposta do acelerar do processo de mundo de regeneração, ou ficando estacionários, postergando para o futuro, ou em ociosidade, queremos ser realocados, recambiados, exilados para outros orbes das muitas moradas da casa do Pai. Quantas obras nós temos a respeito disso, não é verdade, caríssimos? Deste intercâmbio lá normal que ocorreu, ocorre e ocorrerá para toda a eternidade, de irmãos que habitam planetas mais evoluídos para com os menos, porque passaram por desafios como nós estamos passando neste momento, os venceram e querem que nós vençamos. Será que Jesus, quando ele disse
que estaria conosco até o final dos tempos. Algo neste momento da humanidade poderia nos proporcionar de um auxílio transcendente? Será que ele poderia convidar seres de fora deste sistema solar, inclusive, para que viessem nos ajudar na condição de professores por terem vencido os seus desafios anteriormente, em milênios e milênios atrás, em outras moradas da casa do Pai? E quem sabe nós, na condição de alunos, pudéssemos nos portar com um bom aprendizado e colocando em prática aquilo que poderíamos estar recebendo? Sim, existe, caríssimos. Posso citar uma de tantas que aqui já temos materializadas em nosso ordem. Com a ajuda do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. São 4 livros, caríssimos, desde o ano de 2010, intitulado essa quadrilogia Transição Planetária. O primeiro livro já vem com esse título, o segundo, O Amanhecer de uma Nova Era, o terceiro, Perturbações Espirituais, o quarto e último, no ano de 2021, a qual nós estávamos em pandemia, no rumo do mundo de regeneração. Lá vem Manuel Filomeno de Miranda afirmar que este ser, o mais perfeito que aqui passou neste orbe, convidou, e estes amigos no campo do voluntariado aceitaram buscarem aqui a reencarnarem, e assim já estão desde a década de 70, para que venham a promover a ascensão deste orbe pelos atos que desejam empreender. Tem um vídeo do Divaldo no YouTube assim afirmando, em resposta a perguntas e respostas, e no final de congresso que me participou, ele disse que inclusive teve contato com esses seres já encarnados, esses extraterrestres, e dá para ver a diferença nítida no campo da moral e do intelecto. Da onde são esses seres que essa quadrilogia nos apresenta como reforço de que dias melhores virão desde que nós os construímos no nosso dia a dia? Caríssimos, lá da constelação das Pleiades, no sistema quádruplo de planetas de Alcione, planetas de estágio de regeneração avançadíssimo, e aqui aportam para nos ajudar por meio da vestimenta carnal. Estamos tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir por meio das redes sociais. Como ela é benéfica desde que saibamos filtrar o que nós devamos estudar para a nossa ascensão espiritual. É só o que não falta. Exemplos de crianças, alguns dizem índigos cristais. Isso são nomenclaturas. O importante são as ações que elas já estejam demonstrando de que está assim havendo essa renovação, e que aqui portaremos ou portarmos-emos, como elas estão trazendo esses benefícios para nós, buscando aqui reencarnarmos com o nosso desafio de empreendermos a reforma íntima, na humildade e na simplicidade, como há pouco eu citei. Então, se está sediado no passado, trabalhemos no presente, para que recebamos sempre o melhor do mundo espiritual superior. Muitos inimigos de hoje foram amigos com relacionamentos próximos de cada um de nós, de ontem, que enlouqueceram por causa de um amor não correspondido na medida em que desejavam. Aí entra o orgulho, a verdade, a arrogância, a prepotência, o ciúme. Como é tão pequeno, os seres humanos ainda têm ciúme de um cônjuge. Não é verdade, caríssimos? Ninguém é dono de ninguém. Então, por que somos ciúmes? Toda vez que estamos desenvolvendo e vivenciando este sentimento tão precário, tão pequeno, demonstrarmos que nós ainda também assim o somos, e queremos tornarmos e continuarmos pequenos espiritualmente? Não. Então, confiemos na pessoa que esteja ao nosso redor. Se ela algo há de fazer que esteja em desacordo com as leis de Deus, quem há de responder mesmo? Eu ou ela? E vice-versa. Bem-aventurados são os que já se preocupam apenas e pessoalmente com os seus pensamentos e atos praticados, porque realocar-se-á em qualquer canto deste universo, desde que construa essas ferramentas nos nossos dia a dia, a qual temos a oportunidade de assim fazer com que eliminemos essa loucura ainda mental que tanto a humanidade, esses pouco mais de 8 milhões de seres encarnados,
assim estão vivenciando em menor, mediano ou maior grau. Vivenciar ou ainda haverão de vivenciar. Olha como esses tópicos estão entrelaçados com esse item 7 e 8 do capítulo 12. Não é verdade, caríssimos? De amar os nossos inimigos, de oferecermos a face direita se viermos a ser prejudicados na esquerda e vice-versa, não importa o lado. Isso é uma comparação que devemos fazer acerca do conteúdo que estejamos trabalhando neste momento. Temos o apóstolo Mateus, que também há de contribuir com algo que vem ao encontro do que estamos trabalhando neste momento. No capítulo 5, versículos 38 e 39, ele vem nos afirmar o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho e dente do dente. Mas eu porém vos digo, caríssimos, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também à esquerda. É encher a boca d'água e não emitir uma réplica negativa, como Chico Xavier assim já nos convidava lá no século XX, até o ano de 2002, quando voltou para o mundo espiritual com seus 92 anos de idade. Enchemos a boca d'água e não enrolamos, para que não saia algo de negativo, não agregue nada em uma discussão, em uma desavença. É o que nos convida a este raciocínio ou apóstolo Mateus às nossas consciências. Jesus nos chama a confiar na justiça do Senhor e a trocar a vingança por graça, por benesses. Da mesma forma que recebemos graça de Deus, sem muitas vezes merecer. Quando realmente nós merecemos, será que estamos nos questionando a respeito? Devemos retribuir com graça, mesmo aqueles que julgamos não merecedores. E por que eu digo, ou sugestiono que, será que realmente merecemos as graças que sempre estamos recebendo? Nós recebemos da cúpula espiritual do universo o véu do esquecimento, toda vez que em espírito acoplamos-nos em um novo corpo físico por meio da encarnação, fazendo com que esqueçamos temporariamente as mazelas que temos empreendido no pretérito, e assim possamos trabalhar no presente as aptidões que venhamos às construí-las, e consequentemente estaremos evoluindo nesses esforços e, obviamente, aparando e eliminando de uma vez por todas essas arestas, a qual neste tópico, este parágrafo, está nos convidando a esta reflexão. Como se lidar com o inimigo? Matar ou ferir fisicamente? Destruir moralmente? Empreender impropérios em desfavor de quem quer que seja? Enfrentar com armas da justiça material? Ignorar a sua existência física? Fugir ou esconder-se de sua presença? Conquistar seu perdão, sua simpatia e sua amizade? Qual desses tópicos nós estamos trabalhando no nosso dia a dia? Em atos praticados ou em pensamentos? Questionemos a respeito, caríssimos. Bem-aventurados sejamos todos nós que estejamos buscando este último tópico, que é a chave da nossa ascensão espiritual no nosso dia a dia. Esforçarmos-nos para tanto, não é fácil, mas fica o convite deste capítulo 12, itens 7 e 8 que nós estamos trabalhando. Precisamos transformar nossos inimigos em amigos, renovando essas atitudes negativas, a qual ainda nós a temos incrustadas, intrínsecas em nossos espíritos, por estarmos muito aquém de uma evolução moral, corroborando a intelectual. Mas vamos trabalhar elas para que empreendamos o eliminar de algumas e o potencializar de outras aqui, principalmente esses últimos tópicos que são acessíveis a cada de nós. É um grande esforço que devemos nos empreender. Lógico, caríssimos, que em algum momento nós haveremos ainda nesta encarnação de escorregarmos, mas reconstruirmos nos momentos futuros, desde que estejamos recebendo, compreendendo e fazendo agir no nosso dia a dia o que aqui a Neném e a cúpula espiritual venha a empreender, a nos disponibilizar. Enfermeiros, médicos e socorristas, guardiões espirituais, nos faltam ferramentas para tanto. Vamos também trazer aqui na letra fria da própria Novo Testamento de Jesus, com as palavras do apóstolo Lucas,
Lucas capítulo 6, versículos 32 a 36, o que vem ao encontro deste capítulo 12, caríssimos, ou que vem ainda nos recordar, Lucas, e que há de nos agregar ao tema que nós estamos trabalhando. Ele vem nos lembrar que Jesus reverberou há pouco mais de 2000 anos atrás, dizendo: se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. Não é isso que acontece no nosso dia a dia, século XXI, terceiro milênio ainda. E se não fazeis o bem senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa também reciprocamente. E se vós emprestais somente àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, uma retribuição, uma recompensa, que recompensa haveremos de ter? Uma vez que as pessoas de má vida também emprestam-se mutuamente para receber a mesma vantagem. Se assim portarmos, já estaremos recebendo o nosso galardão. E não poderemos depois reivindicar no mundo espiritual os ditos bônus horas que tanto nós queremos receber a convite da obra de André Luiz, nosso lar, que lá ele buscou construir. E isso vale para todas as colônias espirituais que estão ao redor 360 graus aqui do nosso orbe em sua estrutura física, em uníssono com também a estrutura da esfera espiritual, a quarta dimensão, a erraticidade. Mas por vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, centuplicar-se-ão as benesses com certeza absoluta, e seremos filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os nossos, porque sim, a fonte criadora de Deus, que é a felicidade destes que estão ainda na condição de átomos, para com os que já atingiram a condição de anjos, arcanjos, serafins, cristos planetários, governadores de orbes, sistemas solares e de galáxias. Não tenhamos dúvidas a respeito disso. Assim, sendo, Lucas afirma, fechando este tópico: se, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Deus que é a felicidade de todas as criaturas e não tem pressa para que elas obtenham a sua felicidade, que um dia todos nós inexoravelmente haveremos também de atingir na condição de criaturas, que é a perfeição relativa, jamais absoluta, que é só o Pai Deus, a fonte criadora, pode obter. Então, olha quantos convites aqui o apóstolo Lucas nos deixou acerca, e que vem ao encontro deste capítulo 12, itens 7 e 8 que nós estamos trabalhando. Amar os nossos inimigos, as nossas desavenças, é trabalhar para que não tenhamos ódio, nem desejo de vingar-nos, porque isso apequenar-nos ainda mais em espírito, e não desejo isso para mim, tão pouco para vós, aonde quer que nós estejamos neste ordem, qualquer das dimensões material e espiritual, é não desejar o mal. Falei logo no começo, é compreender que cada cabeça no mundo, uma sentença, cada um está no degrau evolutivo, moral e intelectual, está tudo certo. Auxiliemos reciprocamente, perdoar sem impor condições, não criar obstáculos à reconciliação. Em vez de afastarmos, buscarmos a aproximação mais rápido possível. Amparar na reabilitação, compreender que fraqueza do outro poderia ser a nossa, poderia não, ainda, não é verdade? Quem não os tem ainda, caríssimos, quantas fraquezas nós temos ainda neste mundo material de terceira dimensão, de materialidade, de fisicalidade. Não julgueis para que não sejais julgados, assim nos afirmou o nobre Rabi da Galileia, sobre outras circunstâncias que ainda haverão de ocorrer em nosso dia a dia. Todos esses tópicos, caríssimos, pensemos se fossem os nossos mentores individuais que estivessem encarnados no nosso lugar. Afirmam os irmãos de luz que todo mentor necessariamente moral e intelectual tem que ser mais evoluído que o seu tutelado no campo físico reencarnatório. Assim, sendo os que são mais evoluídos, comportar-se-iam acerca destes convites que esses tópicos nos fizeram a partir deste momento. Se eles fariam diferente de nós, reajustemos consciencialmente para que hajamos com eles, assim fariam dentro de suas possibilidades, como Jesus.
Amém da Rosa Mística de Nazaré, amém da Nenê, que tanto trabalha com as crianças no mundo espiritual e outros mais aqui da cúpula espiritual. Foi o convite deste tópico, deste slide, para que assim trabalhemos no nosso dia a dia. Empreendamos a prece sincera em benefício deles como para conosco mesmo, porque é dando que se recebe, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória, porque devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tríplice aspecto afirmado pelo abre as nossas consciências, que deverão reverberar para a nossa eternidade. Bem-aventurados sejamos todos nós que já estejamos trabalhando a cada dia que passa nestes tópicos, como também a prática da caridade, a lei da fraternidade, mudanças de sentimentos, não foi à toa que eu falei de baixo para cima, de dentro para fora, renovação de atitudes, começando pelos pensamentos e, consequentemente, por atos praticados, que os empreendamos no nosso dia a dia. Inicie pela prece sincera, não a decorada conversa sincera com o nosso Pai, Deus, a fonte criadora, rogando a Deus um pouco de ajuda para mudar a situação, para conosco e para com o nosso semente, não buscando o eu, o individual singular, mas sim o nós, o todo coletivo, demonstrarmos assim que estamos crescendo, se assim pelo menos estivermos agindo em pensamento por meio deste convite da prece, da conversa sincera para com Deus. Pense então nos pensamentos para o seu desafeto, onde quer que eles estejam. Procure um meio de aproximação. Ofereça ajuda sempre que possível. Todos esses tópicos vêm no encontro do que nós estamos trabalhando até agora, não é verdade, caríssimos? O ódio sempre há de escravizar-nos e o perdão libertar-nos-á sempre que busquemos os trabalharmos desde a nossa simplicidade e humildade diária, onde quer que nós estejamos. Os laços de família corrigem aquilo que o amor espontâneo não retificou no pretérito. Olha as frases que tanto reverberam do nome Chico Xavier das nossas consciências, mas vai dizer ainda Chico, ainda afirmando: um inimigo estando ao nosso lado da terra, reencarnado, torna mais fácil a nossa reconciliação, para que depois não sejamos levados ao juiz e sejamos julgados ao voltarmos para o mundo espiritual. O que quer dizer mesmo essa passagem de Jesus, caríssimos? Que apenas e somente o que cobrarmos-á integralmente ao retornarmos para o mundo espiritual é a nossa consciência. O que mesmo cobrou-se André Luiz nos aproximados 8 anos em comparação ao nosso tempo terrestre lá nas zonas umbralinas, tudo o que ele fez de errado, a porta larga que lhe convidou-se a adentrar e a gozá-la em seu dia a dia, teve que ali reparar as suas arestas. Depois que fluiu de dentro para fora a sua vontade de ser humilde e pedir ajuda às esferas maiores, foi recolhido e fez com que a reconciliação consciencial que ele precisava empreender ali tornar-se como um ponto inicial da sua ascensão espiritual, com muitos exemplos que ele nos deixou. Por isso que incitamos Chico Xavier, por que não remeter também aos exemplos de André Luiz? O inimigo pode ser um benfeitor indireto, se estivermos prontos para exercer o perdão e não criarmos obstáculos à reconciliação. Não foi a pouco que eu disse também no início. Até os ditos em ignorância, em desequilíbrio, os obsessores, eles têm um papel primordial para testarmos, para ver se somos mesmos cristãos e espíritas da porta para fora do nosso lar e também aqui do meio, porque não basta falar, é imprescindível ser, construir, ampliar, dividir e outras mais verbalizações aqui que poderíamos empreender em prol do próximo, dos mais necessitados. O adversário é alguém que nos ensina a necessidade de sermos melhores hoje em comparação a ontem. E em matéria de sentimentos, como também palavras e atitudes, estamos falando neste momento até o prezado tópico a respeito de todos esses tópicos que nos convidam a essa transformação. O desafeto atual, quando bem compreendido, será a nossa oportunidade de libertação dos pesos que trazemos em nossa consciência. E quem não tem pesos que não sabemos de onde vem,
mas que estão incrustados em nossos espíritos imortais e que regurgitam para que os trabalhemos no presente e no agora, para que os vençamos, os findemos nessa atual encarnação, caríssimos. Porque são oportunidades a qual muitas passar-se-ão e não voltarão. Então, não percamos oportunidades de crescermos a cada dia que passa. E estamos buscando o fecho do nosso bate-papo fraterno. Olha o nobre Emmanuel com o Chico Xavier aqui, com a ajuda da IA, convidando-nos para que amemos sempre quem quer que seja, desde o princípio inteligente lá no reino mineral, até nós que já estamos no reino nominal. Amigos e inimigos, afetos e desafetos, todos que estão em busca de suas ascensões espirituais, conscientes ou não, façamos a nossa parte. Sejamos os construtores e os artífices da nova terra do mundo de regeneração. Sempre próximo do termo de cada temática que eu trabalho nas casas espíritas, caríssimos, gosto de trazer também um nobre médico dos pobres conhecido por nós, os espíritas, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha aqui naquela foto em preto e branco, ela é original, com Adolfo Bezerra nos seus 23 anos de idade. Apenas pedi para a IA trazer um pouco de cores aqui nesta imagem e uma representação de um hospital espiritual, a qual tanto Bezerra trabalha desde lá do mês de abril do ano de 1900, quando voltou para a verdadeira pátria, para o mundo espiritual. E quantas obras mediúnicas nós temos para estudá-las, na verdade, caríssimos, haja vista por Chico Xavier, de Valcim, Bezerra de Menezes tem obras mediúnicas por meio desses dois médios. Ele veio nos dizer o seguinte, que tem um encontro do tema que nós estamos trabalhando, vai nos dizer que sujeitamos-nos a comportarmos como tal no nosso dia a dia. Se formos solidários, nós seremos união. Mas e se nós formos separados uns dos outros, apenas e somente seremos pontos de vista, por que não estaremos sendo úteis ao universo, aos mais necessitados, ao nosso próximo, aos ditos inimigos? Título do capítulo 12. Mas vem findar Bezerra as nossas consciências, afirmando-nos que juntos nós atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos existenciais, ou seja, o contrato consciencial reencarnatório que todos nós assumimos antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos, juntos com os ditos mentores individuais. Estamos fazendo isso no nosso dia a dia, caríssimos. Questionemos consciencialmente para que reconstruamos a cada dia que passa acerca deste convite de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Será que Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós o conhecemos por Francisco de Assis lá desde o século XI, que também tem obras mediúnicas que podemos estudá-las, tem algo a nos dizer em uma das preces considerada em seu nome, mas que em verdade essa prece intitulada Oração de São Francisco de Assis é com o título Oração da Paz. Num trecho delas, que nós tanto as ouvimos nas casas espíritas, ele vem nos convidar para que sejamos um instrumento da paz no mundo onde quer que nós estejamos, se venha ao encontro da proposta a qual esse capítulo dos itens 7 e 8 nos convidam a aprender no nosso dia a dia. E findo consigo com este slide, com a ajuda da IA. Todos estes caríssimos, a contar aqui do meio do Rabi da Galileia há pouco mais de 2000 anos atrás, até alguns que vieram nesses últimos 2 séculos, neste momento, porque o pensamento é um meio de conexão mais sério do universo, afirmamos os irmãos espirituais de luz, eles estão, se estivermos conectando-nos com eles, agora questionamos desta forma, filhos e filhas, irmãos e irmãs, tudo que nós deixamos com os nossos esforços aqui materializados em vosso orbe, o que estejais a fazer em benefício de vós mesmos, como também de outros mais necessitados. Porque um dia, como afirmou o amigo Rabi, responderemos ceitinho por ceitinho, pensamentos e atos realizados, ou ainda pensamentos que já deveriam estar por nós sendo empreendidos, mas não estão, e consequentemente atos não estão sendo ainda empreendidos. Mas queremos ser cristãos e espíritas na prática, límpidos e cristalinos. Então eles estão assim pedindo, humildemente, rogando a vós, façais as vossas partes em vossas simplicidades, porque vós sois deuses, podeis fazer tudo isso que este ser fez e muito mais. Assim vamos juntos, caríssimos, nessa proposta de que eles nos amaram, nos amam e amar-nos-vão para toda a eternidade, e nós devemos sim buscar também o amor transcendente
que fará com que saibamos amar os que estejam no nosso campo de afinidade. Isso é natural e consequente, mas também, principalmente, os nossos desafetos, os que estão em desalinho conosco, direta ou indiretamente, porque assim haveremos de dizer: ei, meu amigo Rabi da Galileia, se vós, Rabi, estivesses aqui reencarnando neste momento, portar-se-ia dessa forma, então portar-me-ei também como quereis que eu assim me porte no meu dia a dia, e haveremos de construir um mundo melhor, amando a quem quer que seja, findando de uma vez por todas esta palavra tão negativa, inimigos, e assim construindo amigos para toda a nossa eternidade. Lembro que eu disse, caríssimos, no final convidá-los-iam para que se inscrevesse no meu canal. Mais de 300 evangelhos ali tenho à disposição para que assistamos, estudemos, compartilhemos algo que seja útil para a ascensão dos nossos irmãos que ainda não estão despertos, como não estamos nos esforçando para aquilo ser. E basta que ali coloquemos na lupa do YouTube Bruno Palestrante Espírita, que vai ficar facinho o dia que assim nos inscrevamos e possamos compartilhar bons conteúdos. Assim agradeço, queridos irmãos e irmãs, aos trabalhadores encarnados, à cúpula espiritual da casa, a cada um de vós assistidos. Desejo um ótimo resto de semana, nessa minha primeira oportunidade, uma ótima encarnação, que reverberemos e levemos para o registro acástico do universo este momento que não apagar-se-á jamais para a eternidade. Um dia, quando mais evoluídos formos, poderemos acessar o que nós quisermos, porque fica registrado, nada perde-se nesse universo, nada é por acaso. Então que fique esse convite, levemos para os nossos vales, para as ruas, ambiente profissional, onde quer que nós estejamos, dizendo de hoje em diante: esforçar-me-ei, esforçar-nos-emos, para que não tenhamos mais inimigos, e sim compreensões de que um dia tornar-nos-emos amigos celestiais, universais, aonde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Irmãs, chama o trabalhador para as vibrações finais. Ela vai fazer a Marisa. Tá ótimo. Então, senhora Marisa, com a palavra e um ótimo final de noite a cada um de nós. Que assim seja. Boa noite, amigos. Nesse momento, vamos envolver o nosso palestrante Bruno, um abraço fraterno e agradecimento a ele ter vindo de tão longe. Ele veio de Osasco, né? Ele veio de tão longe, trazer a sua presença maravilhosa para nós, os seus ensinamentos. Então, que ele seja envolvido com a luz de Jesus, com nossa luz de agradecimento e amor. Muito obrigada. E assim, imbuídos de amor, de paz, de serenidade, vamos mentalizar Jesus, pedindo a Ele que nos capacite para doarmos o que há de melhor em nós, ao nosso planeta Terra, tão necessitado de amor e paz. A todas as nações, aos hospitais, às creches, aos asilos, às casas de repouso, aos nossos irmãos que se encontram momentaneamente morando nas ruas, sem amparo, sem comida, sem socorro. Vamos pedir pelos governantes dessas nações, para que Jesus coloque sobre eles sua mão direita, iluminando suas mentes, seus corações, para que possam ajudar os mais necessitados, para que as guerras tenham fim, para que o amor reine, enfim, em toda a humanidade.
Vamos orar pelas crianças desamparadas. Vamos orar pelos idosos, também desamparados. Aqueles que se encontram em asilos, aqueles que se encontram numa casa sem amor, num cantinho, se sentindo tão pequenos. Vamos pedir a Deus e a Jesus que derrame neste momento em nosso planeta, em cada canto de dor, sua misericordiosa luz. Que todos possam sentir a presença de Jesus, sentir a presença da espiritualidade amiga, sentir o amor, a misericórdia, a paz, e assim obter o entendimento de que nunca estarão sós, que Deus é nosso Pai, Jesus nosso Senhor, Ele estará conosco, está conosco, em cada momento de nossa vida. Vamos pedir humildemente para que possamos doar também para nossas casas, nossos lares, para os nossos familiares que lá estão à nossa espera. Que Jesus os abençoe, que Jesus ilumine a nossa casa, paredes, piso, teto, que abençoe nossos animais, que abençoe nossas plantas, por que não? Que esteja conosco, que resida conosco, em nossos lares e em nossos corações. E neste momento, vamos pedir a Jesus que nos capacite a receber todas as benesses do próximo passo, dos próximos passos. Estejamos receptivos, com fé, com esperança, de que sairemos daqui, levando tudo o que viemos buscar, de amor, de paz, de ternura, de conhecimento, dessa reunião fraterna maravilhosa que ocorreu esta noite. Então, Senhor Jesus, eu te peço que abençoe todos os assistidos desta casa, encarnados ou desencarnados. Eu te peço que abençoe todos os tarefeiros desta casa, encarnados e desencarnados, e assim também o nosso palestrante. Agradecidos que somos, Senhor Jesus, vamos fazer a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que possamos estar aqui na próxima quarta-feira, dessa reunião maravilhosa de amor e paz. Muito obrigada.